No meio do seu casamento de luxo, cercado de gente importante e flashes por todos os lados, o milionário congela ao ver quem está servindo os convidados. Sua ex-esposa, grávida, vestida como garçonete, andando entre as mesas como se fosse só mais uma funcionária. Mas para ele, naquele instante, o mundo parou. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol de Belo Horizonte brilhava com uma intensidade dourada que parecia abençoar cada detalhe da fazenda São Jerônimo. Os jardins coloniais, meticulosamente cuidados, estendiam-se como um tapete verde esmeralda, salpicado de buganvílias fúcsia e jacarandás violetas. O ar matutino trazia consigo o aroma de laranjeiras e o murmúrio distante das fontes de pedra-sabão que ornamentavam os pátios internos. Heitor Almeida ajustou pela enésima vez o nó de sua gravata de seda italiana enquanto observava da janela. Da suíte principal, os últimos preparativos ganharem vida. Dezenas de empregados uniformizados moviam-se com precisão militar, dispondo as 300 cadeiras estofadas em veludo branco sob a pérgola de ferro forjado que ele mandara construir especialmente para esta ocasião. As mesas redondas, vestidas com toalhas de linho francês e centros de orquídeas brancas importadas da Colômbia, criavam um cenário de elegância que impressionaria até mesmo a aristocracia europeia. Aos 42 anos, Heitor havia construído um império imobiliário que se estendia dos arranha-céus de vidro em São Paulo aos empreendimentos turísticos na costa do Sauípe. Seu rosto, curtido por anos de negociações implacáveis sob o sol brasileiro, mostrava a determinação férrea que o havia levado de um modesto escritório no centro de Belo Horizonte às alturas do poder econômico. Seus olhos cor-de-mel, que em outros tempos refletiam calor, agora calculavam cada movimento com a precisão de um jogador de xadrez mestre. O dia de hoje representava muito mais que um casamento. Era a culminação de uma estratégia perfeitamente orquestrada que selava sua aliança com uma das famílias políticas mais influentes de Minas Gerais. Isabela Costa Lima, sua noiva, era filha do senador Joaquim Costa, um homem cuja influência se estendia como uma rede invisível por todo o sudeste brasileiro. Aos 28 anos, Isabela possuía uma beleza refinada e uma inteligência aguda que a transformavam na companheira ideal para um homem de sua posição. O telefone sobre a cômoda de Mogno vibrou suavemente. Heitor o pegou com a mão que não segurava o copo de uísque escocês de 30 anos, que havia servido para acalmar os nervos. Tudo pronto, Sr. Almeida. A voz de sua assistente pessoal soava tensa através do alto-falante. Os convidados começarão a chegar em 1 hora. A banda já está afinando no Jardim das Rosas e o buffet confirma que tudo estará servido conforme o cronograma. Perfeito, Carolina. Algum imprevisto? Nenhum, senhor. Sua noiva está se arrumando na suíte leste. Diz que o verá no altar. Heitor sorriu pela primeira vez no dia. Isabela havia insistido em manter a tradição de não se verem antes da cerimônia, um detalhe que ele achava encantadamente antiquado em uma mulher tão moderna. Enquanto se dirigia ao espelho de corpo inteiro para o último olhar, uma estranha sensação o invadiu. Por um momento fugaz, uma imagem se infiltrou em sua mente. Uma mulher de cabelos castanhos ondulados, rindo enquanto dançavam na varanda de seu antigo apartamento, com a cidade iluminada como pano de fundo. Sacudiu a cabeça bruscamente. Hoje não era dia para fantasmas do passado. A Fazenda São Jerônimo havia sido sua primeira grande aquisição depois de seu primeiro milhão.
Ele a comprara em ruínas e a restaurara até transformá-la em uma joia arquitetônica que combinava a elegância colonial brasileira com as comodidades do século XXI. Cada pedra, cada vitral, cada detalhe havia sido supervisionado pessoalmente, e por ele era o reflexo perfeito do que ele havia alcançado, pegar algo deteriorado e transformá-lo em algo extraordinário. Os primeiros convidados começaram a chegar pontualmente. Heitor observava de sua janela como os Bentleys, Mercedes e BMWs se alinhavam no amplo estacionamento de paralelepípedos. Empresários, políticos, artistas e socialites desciam de seus veículos exibindo suas melhores roupas. Era um desfile de poder e glamour que seria impossível de imaginar quando era um jovem arquiteto recém-formado, sobrevivendo com projetos de casas populares. Sua mãe, Dona Carmen, apareceu no batente da porta vestida com um elegante traje champanhe. Aos 70 anos, mantinha a dignidade senhorial que a havia caracterizado a vida toda, embora agora seus olhos mostrassem uma mistura de orgulho e algo que Heitor não conseguia decifrar completamente. "Filho, você está muito bonito", disse ela, aproximando-se para ajustar a lapela do smoking. "Seu pai estaria muito orgulhoso de vê-lo hoje." "Obrigado, mãe. Tudo bem com a família da Isabela? São gente fina, muito educada. Embora eu deva admitir que sinto falta da simplicidade dos velhos tempos." Heitor franziu levemente a testa. Sua mãe havia feito comentários semelhantes ultimamente, como se algo em sua vida atual não a convencesse totalmente. Mas hoje não era hora para filosofias familiares. "Tudo está saindo perfeito, mãe, exatamente como planejamos." Dona Carmen o olhou com aqueles olhos que haviam visto seu único filho nascer e crescer, que haviam sido testemunhas de seus primeiros passos no mundo dos negócios e das transformações que o sucesso havia trazido consigo. "Sim, filho, perfeito." Mas em sua voz havia uma nota de melancolia que Heitor escolheu ignorar. Hoje era seu dia. O dia em que selaria não apenas seu futuro pessoal, mas também seu destino como um dos homens mais poderosos do país. Tudo havia sido calculado, planejado e executado com a precisão que caracterizava cada um de seus projetos empresariais. Enquanto se preparava para descer ao jardim onde o esperava sua nova vida, Heitor Almeida não podia imaginar que em poucas horas, entre o exército de empregados contratados para tornar seu dia perfeito realidade, estava a única pessoa capaz de abalar todos os seus planos cuidadosamente traçados. A banda Forró Brasil afinava seus instrumentos enquanto os convidados ocupavam seus lugares sob a pérgola adornada com milhares de rosas brancas. O murmúrio elegante de conversas se misturava ao tilintar das taças de champanhe que os garçons ofereciam com discrição. Heitor observava do altar improvisado, sentindo o peso de 300 olhadas sobre si. O senador Joaquim Costa, um homem corpulento com bigode grisalho e presença imponente, aproximou-se para apertar sua mão. Seu sorriso político era perfeito, mas seus olhos cinzas transmitiam a mensagem clara. Esta união era tanto de negócios quanto de corações. "Heitor, filho, hoje celebramos mais que um casamento. Selamos o futuro de Minas Gerais", murmurou o senador enquanto cumprimentava os fotógrafos. "Meus contatos em Brasília estão muito interessados nos seus projetos de desenvolvimento urbano. Será uma honra trabalhar ao seu lado, senhor. Joaquim, Isabela e eu construiremos algo bonito juntos." O senador assentiu satisfeito. Seus olhos percorreram os convidados, identificando rostos úteis para suas futuras ambições. Heitor reconhecia aquele olhar, o mesmo que ele usava quando avaliava um terreno para desenvolvimento. Tudo tinha seu preço, tudo tinha sua utilidade. Os violinos começaram a tocar a marcha nupcial brasileira quando Isabela apareceu no final do corredor alfombrado. Vestida com um design de Ronaldo Fraga, que havia custado mais que o salário anual de uma família de classe média,
Ela caminhava ao lado do pai com a graça de uma rainha. Seu véu de seda bordado com fios de prata flutuava como uma nuvem atrás dela. Heitor sentiu uma pontada de admiração genuína. Isabela era verdadeiramente bela, inteligente e ambiciosa. Compartilhavam objetivos semelhantes e se entendiam na linguagem do poder. Era a escolha perfeita para sua nova vida. "Você está linda", murmurou ele quando ela chegou ao seu lado. "Você também, amor." Hoje começamos nosso império. O padre Antônio, pároco da catedral e amigo da família Costa, iniciou a cerimônia, com voz solene que ecoava por todo o jardim. As palavras tradicionais ganhavam novo significado neste cenário de opulência e poder. Enquanto repetia os votos, Heitor se surpreendeu recordando outra cerimônia, anos atrás, em uma pequena capela, no centro de Belo Horizonte. Havia sido um evento íntimo, sem câmeras nem políticos, apenas duas pessoas jovens que acreditavam no amor eterno. Apartou rapidamente esses pensamentos. O passado era exatamente isso. Passado. Aceita você. Heitor Almeida. Isabela Costa. Como sua legítima esposa? Sim, aceito. As palavras saíram automaticamente, mas por uma fração de segundo sua voz vacilou. Isabela percebeu e apertou sua mão com mais força. Aceita você, Isabela Costa, Heitor Almeida como seu legítimo esposo? Sim, aceito. Sua voz era firme, decidida. Isabela sabia exatamente o que queria e como consegui-lo. As alianças de platina com diamantes foram trocadas enquanto os fotógrafos capturavam cada momento. O beijo que selou sua união foi perfeito para as câmeras. Apaixonado, mas elegante. Duradouro, mas não excessivo. Os aplausos ecoaram por todo o jardim. Pétalos de rosa caíram como chuva enquanto os recém-casados caminhavam pelo corredor, sorrindo e cumprimentando seus convidados. Heitor sentia-se estranhamente desconectado da cena, como se fosse um ator representando um papel que havia ensaiado perfeitamente. A recepção começou imediatamente. Os convidados dirigiram-se às mesas enquanto a banda tocava clássicos de Luiz Gonzaga e Chico Buarque. O banquete incluía os melhores pratos da culinária brasileira, preparados pelo chefe mais exclusivo de Belo Horizonte. Heitor observava Isabela, enquanto ela navegava entre os grupos de convidados com naturalidade inata. Conversava com as esposas, dos empresários, flertes discretos com os políticos mais influentes e fazia os artistas e socialites rirem. Era uma anfitriã perfeita, nascida para este mundo. Sua esposa é excepcional, comentou Ricardo Santos, um de seus sócios mais antigos. Inteligente, bonita e com as conexões certas, você fez uma escolha muito inteligente. Obrigado, Ricardo. Isabela é perfeita para este novo capítulo da minha vida. Enquanto brindavam com champanhe francês, Heitor sentiu uma satisfação profunda. Tudo estava saindo exatamente de acordo com seus planos. Seu império empresarial se fortaleceria com essas novas alianças e sua vida pessoal finalmente teria a estabilidade que ele havia buscado. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons dourados e rosados que complementavam perfeitamente a decoração. Os jardins da fazenda brilhavam sob as luzes que começavam a acender automaticamente. Era, sem dúvida, o dia perfeito que ele havia imaginado. A recepção atingiu seu auge quando as luzes do jardim criaram uma atmosfera mágica que rivalizava com as melhores celebrações da alta sociedade brasileira. Os convidados moviam-se entre as mesas com a elegância natural daqueles que haviam nascido neste mundo de privilégios. O som de risos sofisticados se misturava ao tilintar constante de cristal e prata. Heitor acabara de terminar seu discurso de agradecimento, onde havia mencionado habilmente os projetos futuros que desenvolveria junto à sua nova família política,
quando decidiu aproximar-se do bar para tomar um respiro. A noite havia sido perfeita, mas a intensidade social começava a exauri-lo. Um uísque só, por favor, pediu ao barman enquanto afrouxava discretamente sua gravata. Já vai, Sr. Almeida. Enquanto esperava sua bebida, sua atenção se dirigiu à equipe de serviço que se movia com eficiência profissional entre as mesas. Era um balé perfeitamente coreografado. Garçons com bandejas de prata, sommelier servindo vinhos seletos e pessoal de limpeza, que mantinha o local impecável. Sem ser notado, seus olhos seguiram distraidamente uma garçonete que se aproximava com uma bandeja de taças de champanhe. Ela usava o uniforme padrão da empresa de catering, saia preta, blusa branca e avental. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque profissional, e ela se movia com a graça de alguém acostumado a esse tipo de evento. Quando a garçonete se virou para oferecer champanhe a um grupo de convidados próximo, Heitor sentiu que o mundo parava abruptamente. O perfil daquela mulher, a curva de seu pescoço, a maneira como ela segurava a bandeja, ele conhecia aqueles gestos melhor que os próprios. Seu coração começou a bater com uma força que ele não experimentava há anos. Não podia ser ela. Era impossível. A garçonete aproximou-se de onde ele estava, oferecendo champanhe aos convidados do bar. Quando finalmente virou o rosto para ele, seus olhos se encontraram em um momento que pareceu eterno. Sofia. Sua ex-esposa estava ali, a menos de 3 metros de distância, vestida como empregada de serviço em seu próprio casamento, e estava grávida, notavelmente grávida. O copo de uísque escorregou de seus dedos, quebrando-se no chão de mármore com um som que cortou o murmúrio elegante da festa. Vários convidados olharam, mas Heitor não conseguia desviar o olhar daqueles olhos cor de avelã que outrora haviam sido seu refúgio. Sofia empalideceu visivelmente ao reconhecê-lo. A bandeja tremeu em suas mãos e, por um momento, pareceu que as taças escorregariam para o chão. Seus lábios se entreabriram como se ela fosse dizer algo, mas nenhum som emergiu. As lembranças o atingiram como uma avalanche. Manhãs preguiçosas, em seu antigo apartamento, jantares improvisados na cozinha, noites inteiras conversando sobre seus sonhos e planos futuros. Sofia havia sido sua companheira quando ele era apenas um arquiteto com grandes ambições. Ela havia acreditado nele quando ninguém mais o fazia. Senhor, o senhor está bem? A voz do barman o trouxe de volta à realidade. Heitor piscou, percebendo que havia ficado imóvel por vários segundos. Sofia havia aproveitado o momento para se afastar, desaparecendo discretamente entre os convidados, com a habilidade profissional de alguém treinado para ser invisível. Sim, desculpe. Meu copo escorregou. Não se preocupe, senhor. Já trago outro. Mas Heitor já não conseguia se concentrar na bebida. Seus olhos procuravam freneticamente entre a multidão, tentando localizar aquela figura que havia desaparecido tão subitamente quanto havia aparecido. O que Sofia fazia, trabalhando como garçonete? De quem era aquele bebê que ela esperava? Isabela apareceu ao seu lado, radiante e alheia à revolução interna que ele estava experimentando. Amor, o que aconteceu? Eu te vi da mesa principal e você parecia... Nada, só caiu meu copo. Nervos de noivo, eu acho. Isabela riu, mas seu olhar analítico não perdeu detalhe da palidez no rosto de seu novo marido. Os convidados estão te procurando. O governador quer falar sobre o projeto de Campos do Jordão. Claro, vamos. Enquanto caminhava ao lado de Isabela em direção ao grupo de políticos que o esperava, Heitor conseguiu manter um sorriso perfeito e participar da conversa sobre desenvolvimentos turísticos e oportunidades de investimento. Mas sua mente estava completamente em outro lugar. Sofia estava ali. Depois de 3 anos sem saber nada dela, depois do divórcio e de reconstruir completamente sua vida, ela havia aparecido no momento mais importante de sua nova existência. Estava grávida.
A pergunta que o atormentava, enquanto sorria mecanicamente e concordava com as propostas do governador, era simples, mas devastadora. Por que o destino havia decidido jogar essa carta precisamente hoje? A noite se estendeu como uma eternidade para Heitor. Cada conversa, cada brinde, cada sorriso forçado se transformou em uma atuação exaustiva, enquanto seus olhos procuravam discretamente entre o pessoal de serviço. O rosto de Sofia aparecia e desaparecia de sua mente como um fantasma, levando consigo a tranquilidade que ele havia sentido naquela manhã. Durante a dança inaugural com Isabela, enquanto os fotógrafos capturavam cada momento de sua valsa perfeita, Heitor conseguiu vasculhar os cantos do jardim. Os garçons continuavam seu trabalho com profissionalismo impecável, mas ela não estava entre eles. "Você está muito tenso, amor", murmurou Isabela, enquanto giravam ao som da música. "Tudo bem?" "Perfeito. Só estou cansado." Foi um dia muito longo. Isabela sorriu compreensivamente, embora seus olhos refletissem uma faísca de curiosidade. Ela havia notado a mudança em seu marido desde o incidente do copo quebrado, mas decidiu não pressioná-lo. Conhecia Heitor o suficiente para saber que quando algo o perturbava, ele se tornava hermético. Quando finalmente os últimos convidados se despediram depois da meia-noite, Heitor sentiu-se liberado e desesperado ao mesmo tempo. Isabela retirou-se para a suíte nupcial, esperando que ele a seguisse em breve para a tradicional noite de núpcias. Mas Heitor precisava de respostas antes de poder pensar em qualquer outra coisa. Dirigiu-se à cozinha de serviço, onde o pessoal de catering estava terminando de limpar e embalar. O coordenador do evento, um homem meticuloso chamado Mário Silva, supervisionava as últimas atividades. "Senhor Almeida, que surpresa! Há algum problema com o serviço?" "Pelo contrário, Mário. Tudo esteve perfeito. Só queria agradecer pessoalmente a toda a equipe. É muito gentil da sua parte. Todos se esforçaram muito para que seu dia fosse especial." Heitor observava discretamente os empregados que recolhiam os equipamentos. Sofia não estava entre eles. "Notei que vocês tinham uma garçonete grávida na equipe. Chamou minha atenção porque minha esposa e eu estamos pensando em políticas de apoio a empregadas em estado de gravidez em nossas empresas." Mário franziu a testa pensativo. "Grávida? Não me lembro." "Ah, você deve estar se referindo a Sofia, mas ela não trabalhou o evento todo. Teve que se retirar mais cedo por não se sentir bem." Compreensível em seu estado, o coração de Heitor acelerou. Sofia? Sofia como? Sofia Santos. É uma de nossas funcionárias mais confiáveis, embora ultimamente tenha tido que reduzir suas horas por conta da gravidez. Uma mulher muito trabalhadora, muito profissional. Santos. Ela havia voltado a usar seu sobrenome de solteira. Heitor conseguiu manter um tom casual. "Gostaria de parabenizá-la pessoalmente. Vocês têm os dados dela?" Mário hesitou um momento. Era incomum que um cliente pedisse dados pessoais do pessoal. "Bem, senhor Almeida, normalmente não compartilhamos informações pessoais, mas tratando-se do senhor, deixe-me ver o que posso fazer." Naquela noite, Heitor não conseguiu dormir. Enquanto Isabela dormia pacificamente ao seu lado, ele permaneceu acordado, olhando para o teto e revivendo cada segundo daquele encontro visual com Sofia. Como ela havia chegado a trabalhar como garçonete? O que havia acontecido com seus planos de abrir sua própria agência de relações públicas? E, acima de tudo, de quem era aquele bebê? Ao amanhecer, enquanto Isabela ainda dormia, Heitor recebeu uma mensagem de Mário com um endereço e um número de telefone. Seu coração batia forte ao ler o texto. Mora em uma comunidade simples no sul da cidade. Trabalha meio período por causa da gravidez. Durante o café da manhã,
Isabela comentou os planos para sua lua de mel na Europa, mas Heitor mal conseguia se concentrar em suas palavras. Sua mente estava completamente ocupada com a mulher que havia reaparecido em sua vida da maneira mais inesperada. Heitor, eu te perguntei se você prefere Paris ou Roma para a segunda semana. O que você decidir, amor? Confio no seu bom gosto. Isabela o estudou atentamente. Havia algo diferente em seu marido desde a noite anterior. Algo que ela não conseguia identificar, mas que a inquietava. Você tem certeza de que está tudo bem? Perfeitamente. Só estou processando tudo o que aconteceu ontem. Foi um dia muito intenso. Mas enquanto pronunciava essas palavras, Heitor já havia tomado uma decisão que mudaria o rumo de tudo o que ele havia construído tão cuidadosamente. Naquela tarde, contra toda lógica e protocolo social, ele iria procurar Sofia. Precisava saber a verdade, não importavam as consequências. O bairro onde Sofia morava era um mundo completamente diferente daquele que Heitor habitava agora. As ruas de paralelepípedos, os varais estendendo-se entre as casas coloridas, o som de crianças jogando futebol nas esquinas. Tudo o lembrava dos bairros de sua juventude, antes que o sucesso o transportasse para as torres de cristal e os condomínios exclusivos. Ele dirigiu seu BMW pelas ruas estreitas, sentindo-se conspícuo e fora de lugar. Alguns vizinhos o observaram com curiosidade enquanto ele procurava o endereço que Mário lhe havia fornecido. Finalmente, parou em frente a uma casa pequena, mas bem cuidada, pintada de terracota com vasos de gerânios na entrada. Por vários minutos ele permaneceu no carro, debatendo se aquilo era uma boa ideia. O que ele iria dizer? Como explicaria sua presença ali no dia seguinte ao seu casamento? Mas a necessidade de respostas era mais forte que seu bom senso. Bateu à porta com mãos trêmulas. Os segundos se sentiram eternos até que ele ouviu passos do outro lado. Quando a porta se abriu, Sofia apareceu vestida com um simples vestido azul que acentuava sua gravidez. Seu rosto mostrava uma mistura de choque, pânico e algo que poderia ser alívio. Heitor, o que você está fazendo aqui? Sua voz era a mesma que ele se lembrava, mas havia nela uma nova maturidade, uma fortaleza que não havia estado lá durante seu casamento. Precisei te ver. Precisava conversar com você. Sofia olhou nervosamente para a rua, notando o carro de luxo estacionado em frente à sua casa. Você não pode estar aqui. Você acabou de se casar. Os vizinhos vão... Por favor, Sofia, só alguns minutos. Ela hesitou, mas finalmente se moveu para deixá-lo entrar. A casa era pequena, mas aconchegante, decorada com simplicidade e bom gosto. Heitor reconheceu alguns objetos que haviam pertencido a ambos durante seu casamento. Um vaso de cerâmica que haviam comprado em Tiradentes, uma fotografia de Belo Horizonte que ele havia lhe dado em seu segundo aniversário. Você quer café? Água? Não, obrigado. Só quero entender o que aconteceu. Como você foi parar trabalhando como garçonete? Sofia sentou-se no pequeno sofá, acariciando inconscientemente sua barriga. A vida aconteceu, Heitor. Depois do divórcio, eu perdi tudo na crise econômica. Minha agência quebrou, meus clientes foram embora e eu tive que começar do zero. Por que você não me contatou? Eu poderia ter ajudado. Um sorriso amargo cruzou o rosto de Sofia. Contactar você? Eu tentei várias vezes. Seus assistentes, seus advogados, sua nova vida. Tudo era uma muralha intransponível. A mensagem era clara. Sofia Santos não existia mais no mundo de Heitor Almeida. As palavras o atingiram como socos. Ele não se lembrava de ter dado instruções específicas para bloquear Sofia, mas também não as havia negado. Em sua obsessão por construir seu império, ele havia delegado tudo o que era pessoal a terceiros. Isso não é verdade. Eu nunca o quê?
Nunca decidiu que sua ex-esposa de classe média era um obstáculo para suas ambições? Nunca concluiu que uma mulher sem sobrenome importante ou conexões políticas não tinha lugar em sua nova vida? O silêncio se estendeu entre eles, pesado com anos de mal-entendidos e palavras não ditas. De quem é o bebê? A pergunta saiu mais brusca do que ele havia tentado. Sofia o olhou diretamente nos olhos pela primeira vez desde que ele havia entrado. Você realmente precisa perguntar isso? O coração de Heitor parou. A implicação era clara, mas ele precisava ouvir. Sofia, por favor. É seu, Heitor. Este bebê é seu filho. O mundo se tornou instável ao seu redor. Ele sentou-se pesadamente na cadeira mais próxima, tentando processar a informação. Mas quando? Nós estávamos separados há meses antes do divórcio. Você se lembra daquela noite em abril, quando você foi buscar suas últimas coisas? Nós nos reconciliamos momentaneamente. Foi nossa despedida. Real, embora nenhum de nós soubesse naquele momento. Heitor se lembrava vividamente daquela noite. Ele havia ido buscar seus livros e documentos, mas a nostalgia e a proximidade os haviam levado a uma última intimidade desesperada. No dia seguinte, os papéis do divórcio foram assinados. Por que você não me disse antes? Eu tentei. Heitor, liguei, mandei cartas, até fui ao seu escritório, mas sua nova vida não tinha espaço para complicações do passado. Eventualmente, eu entendi a mensagem e decidi seguir em frente sozinha. Sofia, se eu soubesse... O quê? Você teria cancelado seu casamento de ontem? Teria renunciado ao seu império e suas conexões políticas por uma mulher grávida e sem dinheiro? A pergunta ficou suspensa no ar, sem resposta, porque ambos conheciam a verdade. Heitor permaneceu na casa de Sofia por 2 horas que se sentiram como minutos. Conversaram sobre tudo e nada, de como ela havia reconstruído sua vida do zero, trabalhando em restaurantes e eventos para sobreviver, de como ele havia escalado as montanhas do sucesso, mas havia perdido algo essencial no caminho. Quando finalmente se despediu, prometendo que iriam procurar uma solução, ambos sabiam que nada voltaria a ser igual. O retorno à fazenda foi uma viagem introspectiva. Heitor dirigiu pelas ruas de Belo Horizonte, observando a cidade com olhos diferentes, os arranha-céus que ele havia construído, os empreendimentos comerciais que levavam sua assinatura, os projetos que haviam cimentado sua fortuna. Tudo parecia pertencer a outra pessoa. Isabela o esperava na varanda principal, vestida com um elegante conjunto marfim, revisando as fotos do casamento em seu tablet. Seu sorriso radiante desapareceu quando ela viu a expressão sombria de seu marido. Onde você estava? Eu te procurei a tarde toda. Pensei que poderíamos revisar juntos os detalhes da nossa lua de mel. Tive que resolver um assunto de trabalho. No dia seguinte ao nosso casamento, Isabela deixou o tablet de lado, estudando seu rosto. Heitor, algo está acontecendo com você desde ontem à noite. Seu comportamento mudou completamente depois de você ter derrubado aquele copo. Heitor serviu um uísque do bar da varanda, suas mãos ligeiramente trêmulas. Isabela era inteligente, observadora e não se contentaria com evasivas indefinidamente. Só estou cansado. O casamento, toda a pressão. Não minta para mim. Sua voz endureceu. Nós estamos juntos há 2 anos, Heitor. Eu sei quando algo te perturba profundamente. Ele sentou-se diante dela, olhando as luzes da cidade que se estendiam até o horizonte. Como ele poderia explicar que em 24 horas seu mundo perfeitamente ordenado havia se desmoronado? Como ele poderia dizer que estava esperando um filho de outra mulher, de sua ex-esposa? Isabela, há coisas do meu passado que... Sua ex-esposa? A pergunta o atingiu como um raio. Isabela o observava com uma mistura de compreensão e determinação que o desarticulou completamente. Como?
Eu não sou cega, Heitor. Durante a recepção eu te vi procurando algo ou alguém entre o pessoal de serviço. Depois investiguei um pouco com o Mário, o coordenador do catering, uma garçonete grávida que se retirou cedo por não se sentir bem. Sofia Santos, não é? O silêncio de Heitor foi resposta suficiente. Você foi vê-la hoje. Não era uma pergunta. Por isso você chegou tão alterado. Isabela, posso te explicar? Explicar o quê? Que no dia seguinte ao nosso casamento, você correu para ver sua ex-esposa grávida? Que enquanto eu planejava nosso futuro, você estava revivendo seu passado? Sua voz permaneceu controlada, mas Heitor podia ver a tempestade que se formava atrás de seus olhos verdes. Não é o que você pensa. Ah, não? Então me ilumine. Me diga exatamente o que eu devo pensar quando meu marido, que se casou comigo ontem, sai correndo para ver sua ex-esposa grávida no dia seguinte. Heitor fechou os olhos, sabendo que havia chegado o momento da verdade. Ele não podia mentir para Isabela, mas também não estava preparado para as consequências da honestidade total. O bebê pode ser meu. As palavras flutuaram no ar como uma sentença. Isabela empalideceu, mas manteve sua compostura com a dignidade que a caracterizava. Pode ser seu ou é seu. É meu. O bebê é meu. Isabela levantou-se lentamente, caminhando até a beirada da varanda. Por vários minutos permaneceu em silêncio, observando as luzes da cidade enquanto processava a informação. Você sabia disso antes de se casar comigo? Não. Juro que não sabia. Mas você desconfiava. Por isso sua reação ontem à noite quando a viu. Isabela, isso não muda nada entre nós. Podemos lidar com isso. Sofia não espera nada de mim. Podemos o quê? Fingir que ela não existe? Agir como se você não tivesse um filho no mundo? Ela se virou para enfrentá-lo, e Rodrigo viu em seus olhos uma mistura de dor, fúria e algo mais perigoso. Decepção. Preciso de tempo para processar isso, Rodrigo. Preciso de espaço para pensar. Isabela, por favor. Não. Agora mesmo não consigo nem te olhar. Durma no quarto de hóspedes esta noite. Amanhã decidimos o que fazer com nosso casamento. Enquanto havia se afastar com a dignidade intacta, mas os ombros levemente curvados pelo peso da revelação, Rodrigo compreendeu que as consequências de suas decisões passadas acabaram de alcançá-lo da maneira mais devastadora possível. Um mês depois do casamento, a tensão na fazenda Santo Antônio se tornou palpável. Isabela mantinha as aparências sociais com perfeição, mas as conversas entre ela e Rodrigo se reduziram a trocas cordiais, porém frias, sobre assuntos domésticos e compromissos sociais. Dormiam em quartos separados e o projeto de lua de mel havia sido adiado indefinidamente sob o pretexto de assuntos urgentes de trabalho. Rodrigo havia visitado Sofia mais 3 vezes, levando dinheiro que ela havia recusado categoricamente e oferecendo apoio que ela havia aceitado com reservas. A situação era insustentável, mas nenhum dos 3 sabia como resolvê-la. Na manhã de terça-feira, Carolina, sua assistente, entrou em seu escritório com expressão preocupada e uma pasta cheia de documentos. Senhor Almeida, temos um problema sério no projeto Costa do Sauípe. Os representantes da comunidade local estão bloqueando o acesso aos terrenos. Dizem que o resort vai destruir sítios sagrados de seus ancestrais. Rodrigo levantou o olhar dos projetos arquitetônicos que havia estado revisando distraidamente. O desenvolvimento turístico na costa do Sauípe era seu projeto mais ambicioso. Um resort de luxo que combinaria modernidade com respeito ao meio ambiente. Ou pelo menos essa era a ideia original. Desde quando? Por que não me informaram antes? A situação escalou no fim de semana. No início, pensamos que se resolveria com as compensações financeiras habituais, mas desta vez é diferente. Eles têm o apoio de organizações ambientalistas internacionais.
Rodrigo revisou os documentos. As fotografias mostravam grupos de pessoas locais junto com ativistas estrangeiros, faixas em português e inglês e uma cobertura midiática que começava a se tornar problemática. O que diz o departamento jurídico? Tecnicamente, temos todas as licenças em ordem, mas a pressão política está crescendo. O governador da Bahia já recebeu ligações de embaixadas europeias expressando preocupação com o projeto. Isabela apareceu na porta do escritório, vestida para um almoço beneficente. Sua presença continuava magnética, mas a calidez em seus olhos havia sido substituída por uma cortesia profissional. Estou atrapalhando algo importante? O projeto da costa do Sauípe tem complicações. Terei que viajar imediatamente para resolvê-lo pessoalmente. Isabela assentiu com um sorriso que não alcançou seus olhos. Claro, seus projetos sempre foram prioritários. O comentário carregava uma carga de ressentimento que não passou despercebida. Mas Rodrigo não tinha tempo para lidar com os problemas conjugais naquele momento. Naquela mesma tarde, Rodrigo voava para Salvador em seu jatinho particular, acompanhado por sua equipe jurídica e de relações públicas. Durante o voo, estudou os relatórios detalhados do conflito. A comunidade afetada se chamava Embaçaí, uma pequena vila costeira onde as famílias viviam há gerações. Ao chegar ao local do resort, a magnitude do problema ficou evidente. Dezenas de manifestantes mantinham um acampamento pacífico, mas determinado, na entrada principal. Suas faixas exigiam respeito por suas terras ancestrais e a proteção de lagoas sagradas que seriam afetadas pela construção. Miguel Pereira, o engenheiro responsável pelo projeto, o recebeu com expressão sombria. Senhor Almeida, a situação é mais complicada do que esperávamos. Não é só uma questão de dinheiro, eles estão dispostos a ir até o fim. Rodrigo observou os manifestantes. Famílias inteiras, anciãos, crianças, todos unidos por uma causa que transcendia as considerações econômicas. Pela primeira vez em anos, ele se viu questionando se o progresso que ele representava valia a destruição de algo que claramente tinha um valor inestimável para aquelas pessoas. Onde vou me hospedar? No hotel de Praia do Forte. Mas, senhor, tem algo mais que o senhor precisa saber. O quê? Uma das líderes do movimento de resistência trabalha no hotel. É funcionária do departamento de eventos. O nome dela é Sofia Santos. O mundo de Rodrigo cambaleou novamente. Não podia ser coincidência. Num país de 200 milhões de pessoas, como era possível que Sofia estivesse exatamente no lugar onde ele tinha sua crise empresarial mais importante? Tem certeza? Completa. Na verdade, foi ela quem organizou as primeiras reuniões com a comunidade. Ela fala um pouco de Tupi-Guarani e desenvolveu uma relação muito forte com as famílias locais. Enquanto se dirigia ao hotel naquela noite, Rodrigo compreendeu que o destino, ou a ironia cósmica, havia decidido entrelaçar sua vida pessoal e profissional da maneira mais complicada possível. O projeto que poderia consolidar seu império empresarial estava sendo confrontado pela única mulher que havia conseguido abalar seu mundo emocional. E ela estava grávida de seu filho. A crise na costa do Sauípe acabou de ficar muito mais pessoal do que ele havia imaginado. O hotel onde Rodrigo estava hospedado era uma ironia arquitetônica, um complexo de luxo que se anunciava como autenticamente baiano, mas que havia deslocado uma comunidade pesqueira para ser construído. Enquanto caminhava pelos corredores decorados com arte colonial reproduzida em massa, não pôde evitar refletir sobre a hipocrisia de sua própria indústria. Sofia trabalhava no departamento de eventos, coordenando casamentos e celebrações para turistas estrangeiros. Quando finalmente se encontraram no saguão do hotel, ambos sentiram a mesma mistura de inevitabilidade e tensão que havia caracterizado seu reencontro em São Paulo.
Posso falar com você? Perguntou Rodrigo, quando ela terminou de atender alguns hóspedes canadenses. Estou trabalhando, Rodrigo. Não posso me dar ao luxo de perder este emprego. Depois do seu turno, então, por favor. Sofia olhou para ele com aqueles olhos castanhos que ele conhecia tão bem, e por um instante ele viu a mulher jovem que havia sido sua esposa, não a ativista determinada em que ela se havia tornado. Na praia, às 10, onde termina a área do hotel. Naquela noite, Rodrigo caminhou pela areia branca até o ponto de encontro. A lua cheia criava um caminho prateado sobre as águas do Atlântico, e o som das ondas proporcionava uma trilha sonora natural que contrastava dramaticamente com o barulho da civilização que ele havia deixado para trás. Sofia já estava lá, sentada em um tronco que havia sido arrastado por alguma tempestade tropical. Seu perfil se destacava contra o horizonte, e sua gravidez era mais notória agora, com 6 meses de gestação. Não pensei que te veria tão cedo de novo, disse sem se virar quando ele se aproximou. Eu também não. Mas aqui estamos. Ele se sentou a uma distância respeitosa, embora cada fibra de seu ser quisesse se aproximar mais. Você sabia que era meu projeto quando decidiu se opor? Sofia finalmente o olhou, e havia uma mistura de desafio e tristeza em seus olhos. Fiquei sabendo depois que a resistência começou. No início, eu era só uma mãe solteira grávida que se apaixonara por essa comunidade. Quando soube que era você quem queria destruir este lugar, quase me pareceu cômico. Cômico? O destino, Rodrigo. Você sempre foi obcecado por controlar no tudo, mas existem coisas que você simplesmente não pode controlar. As ondas quebraram suavemente contra a praia, levando e trazendo pedaços de algas marinhas. Me conte por que você se mudou para cá. Sofia respirou fundo, acariciando sua barriga inconscientemente. Depois que confirmei a gravidez e percebi que você não tinha a intenção de saber de mim, decidi começar de novo. Queria que meu filho crescesse em um lugar onde pudesse aprender sobre valores simples, sobre comunidade de verdade. E você encontrou isso aqui? Seu Pedro, o ancião que lidera a resistência, me acolheu como se fosse sua neta. Ele me ensinou sobre a importância de preservar não apenas a terra, mas as tradições, as histórias, o modo de vida que eles mantiveram por séculos. Rodrigo observou o rosto de Sofia enquanto ela falava. Havia uma paz nela que ele não se lembrava de seus anos juntos, como se ela finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. E o que acontece com o pai do seu filho? A pergunta surgiu mais agressiva do que ele havia pretendido. Sofia olhou para ele com um sorriso triste. O que acontece com ele? Ele se casou com outra mulher e está construindo resorts de luxo enquanto seu filho cresce na barriga de uma mulher que ele decidiu apagar da vida dele. Sofia, isso não é justo. Eu não sabia. Não sabia o quê? Que tentei te contactar? Que durante meses esperei por algum sinal de que você se importava com o que tinha sido de mim? Ela se levantou com dificuldade, a areia dificultando seus movimentos. Sabe o que mais me dói, Rodrigo? Não é você não ter me procurado. É você ter se tornado exatamente o tipo de homem que a gente criticava quando estávamos juntos. As palavras o atingiram com a força de uma onda. O que você quer dizer? Eu me lembro de quando você me dizia que nunca seria como esses empresários, que destroem comunidades por dinheiro, que sua arquitetura seria diferente, que respeitaria as pessoas e o meio ambiente. Ela se aproximou dele e pela primeira vez naquela noite, seus olhos mostraram a paixão que ele lembrava. Este bebê que... Eu espero é seu, Rodrigo. Mas antes que você possa ser o pai dele, você precisa lembrar quem você era antes do poder te mudar. Ele a deixou se afastar em direção ao hotel, suas palavras ecoando em sua mente enquanto as ondas continuavam sua dança eterna contra a praia.
Naquela noite, sob a lua do Atlântico, Rodrigo começou a questionar tudo o que ele havia construído. Os dias seguintes na costa do Sauípe se tornaram uma experiência transformadora para Rodrigo. De manhã, ele se reunia com sua equipe jurídica, tentando encontrar soluções para o conflito do resort. Mas à tarde, caminhava pelas ruas de Embaçaí, observando a vida cotidiana da comunidade que seu projeto ameaçava deslocar. Seu Pedro, o ancião líder da comunidade, com 80 anos, finalmente concordou em se reunir com ele depois que Sofia serviu como intermediária. Eles se encontraram no centro comunitário, um edifício simples, onde as mulheres teciam roupas tradicionais, enquanto as crianças brincavam no pátio. Senhor Almeida, disse seu Pedro em um português tingido pelo sotaque baiano. Sofia, me disse que o senhor quer entender por que nos opomos ao seu projeto. É verdade, seu Pedro, quero ouvir sua perspectiva. O ancião o guiou até uma maquete de madeira que mostrava a topografia local, incluindo as lagoas sagradas que seriam afetadas pela construção. Para o senhor, isto é terra. Para nós, é história viva. Cada lagoa conta uma história de nossos ancestrais. Cada árvore é um pilar que sustenta o céu, segundo nossas crenças. Rodrigo estudou a maquete, notando pela primeira vez a complexidade do ecossistema que ele havia reduzido a simples metros quadrados de desenvolvimento em seus projetos. Não haveria uma maneira de coexistir, de adaptar o projeto para preservar os locais mais importantes? Seu Pedro sorriu com sabedoria. Essa é a primeira pergunta inteligente que um empreendedor faz em 5 anos. Mas primeiro, o senhor precisa entender algo. Não se trata apenas de terra, se trata de coração. Durante as horas seguintes, seu Pedro lhe mostrou as lagoas sagradas, os sítios arqueológicos não registrados oficialmente e as rotas que as tartarugas marinhas usavam há milênios para desovar. Cada explicação revelava camadas de significado que os estudos de impacto ambiental de Rodrigo haviam ignorado completamente. Naquela noite, Sofia o encontrou sentado na varanda do hotel, olhando para o mar com expressão pensativa. Como foi com seu Pedro? Ele me fez ver coisas que eu não tinha considerado. Ele se virou para ela. Como é que você fala tupi-guarani? Seu Pedro me ensinou. Ele diz que se você vai viver em uma terra, você precisa poder falar com ela na sua própria língua. Ela se sentou ao lado dele, a gravidez tornando o movimento mais trabalhoso. Sofia, tem algo que preciso saber. Quando você tentou me contactar depois do divórcio, o que exatamente aconteceu? Ela o olhou com curiosidade. Por que você está perguntando isso agora? Porque preciso entender como chegamos aqui. Como tudo se quebrou tão completamente. Sofia respirou fundo, como se preparando para reviver lembranças dolorosas. Na primeira vez que liguei para o seu escritório, Carolina me disse que você estava em uma reunião importante. Na segunda vez, que você estava viajando. Na quinta ligação, ela já não se deu ao trabalho de inventar desculpas. Ela me disse diretamente que você havia dado instruções para não me transferir ligações de ex-esposas. Isso é impossível. Eu nunca... Depois tentei ir pessoalmente ao seu escritório. A segurança me parou no saguão. Eles disseram que tinham ordens estritas. Ordens de quem? Sua assistente disse que vinham diretamente de você, que você tinha sido muito claro sobre manter seu passado separado de sua nova vida. Rodrigo sentiu algo frio se instalar em seu estômago. O que mais aconteceu? Escrevi cartas. As enviei registradas para o seu escritório e para a fazenda. Nunca recebi resposta. Finalmente, Carolina me ligou para uma reunião. Carolina te ligou? Ela me marcou num café no centro. Ela disse que você estava preocupado com meu bem-estar emocional depois do divórcio, mas que achava melhor para ambos fazermos uma separação completa, sem contato.
As palavras de Sofia começaram a formar um padrão que horrorizou Rodrigo. O que mais ela disse? Que você estava saindo com alguém nova, alguém mais apropriado para o seu nível social. Que esperava que eu entendesse que nosso casamento tinha sido um erro de juventude e que o melhor era que cada um seguisse seu caminho. Meu Deus, Sofia, eu nunca disse isso, nunca dei essas instruções para Carolina. Ela também me ofereceu dinheiro. Disse que era de você como compensação pelos anos em que ficamos juntos. Quanto? 50 mil reais. Eu recusei. Disse que se você quisesse se livrar de mim, teria que me dizer pessoalmente. Rodrigo se levantou bruscamente, caminhando até a beirada da varanda. As lembranças começaram a se realinhar em sua mente. Carolina sugerindo que ele precisava se proteger de distrações do passado, sua insistência em filtrar todas as suas comunicações, a maneira como ele havia gerenciado sua transição social após o divórcio. Teve mais alguma coisa? Uma última coisa. Quando confirmei minha gravidez, fiz uma última tentativa. Fui diretamente à fazenda num domingo de manhã, pensando que você poderia estar lá. E o que aconteceu? Carolina estava lá. Ela disse que você tinha viajado a negócios com sua nova namorada, mas que ela podia me dar uma mensagem. Que mensagem você deu a ela? Que eu estava grávida e que o bebê era seu. Que eu precisava falar com você, mesmo que fosse pela última vez. E o que ela te respondeu? Ela me olhou como se eu fosse algo desagradável em seu sapato. Ela disse que já tinha te informado da minha situação, mas que você tinha sido muito claro, que o bebê não era sua responsabilidade e que, se eu tentasse te envolver legalmente, seus advogados fariam minha vida muito difícil. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo compreendeu que durante anos havia sido manipulado pela pessoa em quem mais confiava, e que essa manipulação havia destruído a relação mais importante de sua vida. Sofia, eu nunca soube disso. Carolina, agiu completamente por conta própria. E eu devo acreditar em você? Vou te provar. E vou consertar isso, eu prometo. Mas enquanto olhava para a mulher que ele havia amado e que agora carregava seu filho, Rodrigo se perguntou se alguns erros eram grandes demais para serem perdoados, mesmo que não tivessem sido intencionais. Rodrigo passou a noite toda acordado, processando as revelações de Sofia. Ao amanhecer, ligou para seu advogado pessoal em São Paulo e pediu que ele revisasse todas as comunicações que Carolina havia gerenciado nos últimos 3 anos. Também contatou o administrador da fazenda para verificar as visitas que sua assistente havia recebido sem seu conhecimento. Nos dias seguintes, enquanto esperava os resultados dessa investigação, Rodrigo se mergulhou na cultura local com uma intensidade que surpreendeu a todos. Participou das reuniões comunitárias, aprendeu sobre a importância ecológica das lagoas e começou a esboçar ideias para um projeto completamente diferente. Um desenvolvimento sustentável que honrasse tanto as necessidades econômicas quanto o patrimônio cultural da região. Sofia observava sua transformação com uma mistura de esperança e ceticismo. Ela havia visto Rodrigo se adaptar a situações difíceis antes, mas nunca havia presenciado esse nível de introspecção genuína. Na quarta-feira de manhã, enquanto Rodrigo revisava novos projetos arquitetônicos que integravam as lagoas, como elementos centrais do projeto, recebeu uma ligação que o gelou. "Senhor Almeida, sua esposa está aqui", anunciou a recepcionista do hotel com tom nervoso. "Dei. Ela diz que quer falar com o senhor imediatamente." Isabela havia chegado sem aviso prévio, acompanhada apenas por seu motorista particular. Quando desceu do Mercedes preto na entrada do hotel, sua presença cortou o ar tropical como uma faca. Ela vestia um tailleur creme, que gritava dinheiro e poder, e usava óculos escuros que escondiam suas emoções. Rodrigo a encontrou no saguão,
sentada com a postura perfeita que ela havia aprendido no colégio suíço onde havia estudado. Quando o viu se aproximar, tirou os óculos e lhe dirigiu um sorriso que não alcançou seus olhos. Olá, querido. Decidi te dar uma surpresa. Isabela, o que você está fazendo aqui? Uma esposa não pode visitar o marido quando ele está trabalhando? Sua voz mantinha um tom leve, mas havia aço sob cada palavra, especialmente quando esse trabalho se estendeu muito mais do que o planejado. Ela se levantou com graça felina e se aproximou dele. Precisamos conversar, Rodrigo. A sós, na suíte presidencial que Isabela havia reservado para sua estadia. A conversa começou com aparente normalidade. Ela lhe contou sobre os eventos sociais em São Paulo, os eventos beneficentes que havia organizado, os comentários que as pessoas faziam sobre a ausência prolongada de seu novo marido. Meu pai está começando a fazer perguntas desconfortáveis, disse, enquanto se servia de água mineral em um copo de cristal. Ele acha estranho que um homem recém-casado passe semanas longe da esposa por um projeto que deveria ser resolvido em dias. É mais complicado do que eu pensei inicialmente. Sim, imagino que deva ser. Isabela caminhou até a janela que dava para a praia, onde era possível ver os manifestantes mantendo sua vigília pacífica. Fiz algumas pesquisas, Rodrigo, sobre a situação aqui, sobre as pessoas envolvidas. O coração de Rodrigo acelerou. Que tipo de pesquisas? Meu pai tem contatos em muitos lugares. É fascinante o que se pode descobrir quando se tem os recursos adequados. Ela se virou para enfrentá-lo, e sua expressão havia mudado completamente. Já não havia vestígios da esposa compreensiva. Agora era a filha do senador, acostumada a obter o que queria. Sofia Santos, 31 anos, divorciada, grávida de 6 meses, funcionária do hotel onde você está hospedado, líder ativa. Na resistência contra seu projeto, cada palavra foi pronunciada com a precisão de um bisturi. Uma coincidência conveniente, não acha? Isabela... Mas o mais interessante, continuou, ignorando sua tentativa de interrompê-la, é que Sofia Santos costumava se chamar Sofia Almeida, sua ex-esposa, Rodrigo. O silêncio preencheu a sala como fumaça tóxica. Desde quando? Você sabe? Desde a noite do nosso casamento, eu te vi procurando ela entre o pessoal de serviço. Eu te vi ficar pálido quando a reconheceu. Isabela se aproximou do frigobar e se serviu de uma vodka, mesmo sendo quase meio-dia. A pergunta real é: desde quando você sabe que o bebê que ela está esperando é seu? Rodrigo sentiu que o chão se movia sob seus pés. Como você pode ter tanta certeza disso? Porque mandei investigar seu histórico médico. Os tempos coincidem perfeitamente com sua reconciliação final antes do divórcio. A frieza com que Isabela havia lidado com a informação o deixou completamente perplexo. Também sei que você tem se reunido com ela regularmente desde que chegou aqui, que você mudou completamente sua abordagem do projeto depois de falar com ela, que ontem à noite vocês ficaram juntos na praia até muito tarde. Estávamos sendo vigiados. Meu pai não chega a senador sendo ingênuo, Rodrigo. Quando há tanto dinheiro e influência política em jogo, é prudente estar informado. Isabela terminou sua vodka de um gole. Então, aqui está a minha pergunta. Você pensa em abandonar nosso casamento por uma ex-esposa grávida e sem recursos? Não é tão simples. Ah, mas é sim. Sua voz endureceu. É exatamente assim de simples. Ou você é meu marido com tudo o que isso implica, ou não é. Ela se aproximou dele até ficar muito perto, seu perfume caro se misturando com o aroma salgado do mar que entrava pela janela. Porque se você decidir que não é, Rodrigo, você vai descobrir que as consequências vão muito além de um simples divórcio. Minha família tem muito poder.
E esse poder pode ser usado tanto para construir quanto para destruir. Você está me ameaçando? Estou te educando sobre a realidade. Você tem 24 horas para decidir se volta comigo para São Paulo. E esquecemos este episódio, ou se prefere descobrir o quão criativos podem ser meus advogados quando se trata de proteger os interesses da família Pereira. Isabela pegou sua bolsa e se dirigiu para a porta. Vou ficar na minha suíte até amanhã ao meio-dia. Espero sua decisão. Quando a porta se fechou atrás dela, Rodrigo se deixou cair no sofá, compreendendo que acabara de enfrentar não apenas sua esposa, mas o poder político e econômico que ela representava. E esse poder não tinha a intenção de perder. Naquela noite, Rodrigo caminhou pela praia durante horas, sentindo o peso de uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de todas as pessoas que ele amava. As ameaças de Isabela eram reais. Ele conhecia o poder da família Pereira e sabia que eles podiam destruir seu império empresarial se quisessem. Ao amanhecer, ele encontrou Sofia no pier, onde os pescadores locais preparavam suas redes para o dia. Ela estava sentada em silêncio, observando como o sol pintava o céu em tons rosados e dourados. Você também não conseguiu dormir? Perguntou enquanto se sentava ao lado dela. O bebê se mexe muito à noite, como se soubesse que algo importante está acontecendo. Rodrigo observou o perfil de Sofia contra o amanhecer. Sua gravidez a fazia parecer mais vulnerável, mas também mais forte, como se ela carregasse dentro de si não apenas uma nova vida, mas também uma nova sabedoria. Isabela veio ontem. Eu sei. Todo o povo sabe. Não é fácil passar despercebida. Quando se chega num Mercedes com motorista, ela me deu um ultimato. Sofia finalmente o olhou, e em seus olhos havia uma tranquilidade que o surpreendeu. E o que você decidiu? Eu ainda não decidi nada. Por isso estou aqui. Você esperava que eu decidisse por você? A pergunta o atingiu como um tapa suave. Não. Mas eu precisava te ver. Eu precisava lembrar porque tudo isso é importante. Sofia se levantou com dificuldade, sua silhueta se destacando contra o horizonte que começava a brilhar. Rodrigo, durante esses dias, eu te vi se transformar. Você lembrou quem você era antes do sucesso te mudar. Mas essa transformação tem que vir de você. Não de mim. Ela se aproximou dele e pela primeira vez em semanas tocou seu rosto com ternura. Sabe o que mais me dói em toda essa situação? O quê? Que você teve que me encontrar por acaso grávida e trabalhando como garçonete para começar a se questionar no que você se tornou. Suas palavras eram suaves, mas devastadoras. Se eu não estivesse naquela festa, se você não me tivesse reconhecido, você teria continuado com sua vida perfeita sem olhar para trás. O resort teria sido construído, a comunidade teria sido deslocada e você teria somado mais um sucesso ao seu império. Isso não é verdade, não é? Antes de me ver, você já visitou alguma comunidade que seria afetada pelos seus projetos? Você já se perguntou o que significava seu progresso para as pessoas que viviam naqueles lugares? Rodrigo não conseguiu responder porque sabia que ela estava certa. Este bebê que eu espero é seu, Rodrigo, mas antes que você possa ser o pai dele, você precisa decidir que tipo de homem você quer ser. Não por mim, não por Isabela, mas por ele. Um pescador se aproximou para cumprimentar Sofia em tupi-guarani, e ela respondeu com fluência. A cena lembrou Rodrigo o quanto sua ex-esposa havia mudado, o quanto ela havia crescido durante a separação. O que acontece se eu escolher errado? Perguntou quando o pescador se afastou. Não há escolha errada ou certa, Rodrigo. Há apenas escolhas honestas e escolhas covardes. Naquela tarde, Rodrigo convocou uma reunião com toda a sua equipe. Em uma cabana de praia, com a comunidade,
Como testemunha, ele anunciou mudanças radicais no projeto do resort. Vamos redesenhar completamente o desenvolvimento. Será um projeto de turismo comunitário que preserve as lagoas sagradas e gere empregos para as famílias locais. Os lucros serão compartilhados com a comunidade. Seus advogados e arquitetos o olharam como se ele tivesse perdido a razão. Senhor Almeida, isso vai reduzir significativamente a rentabilidade do projeto, protestou Miguel Pereira. Mas vai criar algo mais valioso que dinheiro, um legado do qual poderei me orgulhar. Quando Isabela recebeu a notícia da decisão de Rodrigo, sua reação foi imediata e letal. Se essa for sua escolha, Rodrigo, prepare-se para as consequências. Naquela noite, enquanto as primeiras ligações dos advogados de Isabela começavam a chegar, Rodrigo sentiu pela primeira vez em anos que havia tomado a decisão certa, não importava o preço que teria que pagar. A resposta de Isabela e sua família não demorou. Em menos de uma semana, uma tempestade jurídica e política se abateu sobre Rodrigo com uma ferocidade que o pegou completamente de surpresa. O primeiro golpe chegou através de uma investigação rotineira da Receita Federal sobre todas as suas empresas. Documentos que haviam sido aprovados anos atrás subitamente apresentavam irregularidades que exigiam auditorias exaustivas. Todas as suas contas bancárias foram bloqueadas temporariamente enquanto as autoridades verificavam a origem de seus fundos. O segundo ataque foi mais sutil, mas igualmente devastador. As licenças para o novo projeto sustentável na costa do Sauípe se perderam misteriosamente na burocracia federal. As reuniões que ele havia marcado com investidores internacionais interessados em turismo responsável foram canceladas depois que eles receberam ligações informativas sobre os problemas legais que ele enfrentava. Mas o golpe mais pessoal chegou quando Antônio Castro, seu sócio mais antigo e amigo da faculdade, apareceu em seu hotel com expressão sombria. Rodrigo, precisamos conversar. Eles se reuniram em uma cabana afastada do hotel, onde o barulho das ondas proporcionava privacidade natural. Os outros sócios estão nervosos, começou Antônio sem rodeios. As auditorias, as investigações, a pressão política, tudo indica que alguém muito poderoso quer te destruir. E daí, eles estão te dando a oportunidade de se salvar. Você volta para São Paulo, acerta seu casamento, cancela este projeto comunitário e volta aos negócios como antes. Ou o quê? Antônio desviou o olhar. Ou eles votam para te expulsar da empresa que você ajudou a fundar. A traição de seus próprios sócios foi como um soco no estômago. Rodrigo compreendeu que havia subestimado completamente o alcance do poder dos Silva. Quanto tempo eu tenho? Até sexta. 3 dias. Naquela noite, enquanto Rodrigo processava a magnitude de sua queda, Sofia o encontrou sentado na praia de Ipanema, olhando para as estrelas com expressão derrotada. É tão ruim quanto parece? Pior, eles vão me tirar tudo, a empresa, os projetos, provavelmente a fazenda também. Isabela e seu pai não estão brincando. Sofia sentou-se ao lado dele com dificuldade, sua gravidez já muito avançada. Você se arrepende? Do quê? De ter escolhido fazer o certo. Rodrigo refletiu sobre a pergunta. Em 3 dias, ele havia perdido mais dinheiro do que a maioria das pessoas vê em toda a sua vida. Sua reputação estava em ruínas, seus sócios o haviam abandonado e seu futuro financeiro era incerto. Não, respondeu finalmente, não me arrependo. Então por que você está tão devastado? Porque não é só sobre mim. Te afeta. Afeta nosso filho. Afeta essa comunidade que prometi ajudar. Sofia tomou sua mão pela primeira vez desde o reencontro. Rodrigo, você lembra quando éramos jovens e sonhávamos em mudar o mundo com sua arquitetura? Éramos ingênuos. Ou éramos honestos,
Quando você decidiu que mudar o mundo era impossível e que era melhor se juntar ao sistema que o corrompia, suas palavras o obrigaram a olhar para trás, a lembrar-se do jovem arquiteto que ele havia sido. Não sei exatamente quando aconteceu. Foi gradual. Mas agora você tem a oportunidade de voltar a esses sonhos. Sem o dinheiro, sem as conexões, sem tudo o que você achava que precisava. Só você, seu talento e as pessoas que realmente importam. No dia seguinte, seu Pedro se aproximou de Rodrigo enquanto este revisava os planos do projeto comunitário que provavelmente nunca seria construído. Jovem Rodrigo, a comunidade tem falado. Seu Pedro, devo dizer que é possível que eu não consiga cumprir minhas promessas. Meus recursos estão sendo... Sabemos o que está acontecendo. Isabela Silva não é a primeira pessoa poderosa que tenta destruir quem se opõe a ela. Então decidimos algo. Se você ficar aqui, se renunciar à sua vida anterior e se comprometer realmente conosco, a comunidade o protegerá. Não entendo. Seu Pedro sorriu com sabedoria ancestral. Há poder na união, jovem, e há justiça em lutar pelo certo. Nem todas as batalhas são ganhas com dinheiro e política. Enquanto observava as famílias reunidas em assembleia para discutir sua situação, Rodrigo compreendeu que estava presenciando algo que havia esquecido que existia. Uma comunidade real, disposta a se defender mutuamente, não importa as consequências. Pela primeira vez em semanas, ele sentiu esperança. A sexta-feira chegou com uma notícia que mudaria tudo. Sofia havia entrado em trabalho de parto 2 semanas antes do previsto. As complicações surgiram rapidamente e o pequeno posto de saúde de Trancoso não estava equipado para lidar com um parto prematuro com complicações. Rodrigo recebeu a ligação enquanto estava em uma videoconferência com seus ex-sócios, que oficialmente o expulsavam da empresa que ele havia ajudado a construir. Sem hesitar um segundo, desligou a chamada e correu para o posto de saúde. Ele a encontrou em uma maca, cercada por mulheres que a assistiam com ervas tradicionais enquanto esperavam a ambulância que a levaria para o hospital de Porto Seguro. Seu rosto estava pálido de dor, mas seus olhos brilhavam com determinação. "O bebê está vindo muito rápido", disse a parteira local. "Não sei se chegamos a tempo ao hospital. O que vocês precisam?" "Um milagre", respondeu a médica, que havia chegado de Arraial da Ajuda. "Um helicóptero médico, mas isso custa... Não importa o que custe." Rodrigo ligou imediatamente para seus contatos de emergência, usando os últimos favores que lhe restavam para conseguir um helicóptero médico de Salvador. Enquanto esperavam, ele ficou ao lado de Sofia, segurando sua mão enquanto ela lutava contra as contrações prematuras. "Rodrigo", ela murmurou entre gemidos. "Se algo acontecer comigo, nada vai acontecer. Você e o bebê vão ficar bem. Prometa que vai cuidar dele, que vai ensiná-lo a ser um homem melhor do que nós fomos como casal. Você mesma vai ensiná-lo. Os dois juntos." O helicóptero chegou justo quando o trabalho de parto se intensificou perigosamente. Durante o voo para o hospital, Sofia perdia e recuperava a consciência várias vezes, enquanto Rodrigo rezava para todos os santos que conhecia. No hospital de Salvador, os médicos trabalharam durante 6 horas para estabilizar tanto a mãe quanto o bebê. Rodrigo esperou no corredor, acompanhado surpreendentemente por seu Pedro e várias mulheres da comunidade que haviam viajado para apoiá-los. "Por que vocês vieram?" ele perguntou. "Porque vocês são nossa família agora", respondeu. Seu Pedro simplesmente... E famílias não se abandonam em momentos difíceis. Quando finalmente o médico saiu da sala de cirurgia, sua expressão era cautelosamente otimista. "Tanto a mãe quanto o bebê estão estáveis. Foi difícil, mas conseguiram. Vocês têm um filho lindo, Sr. Mendoza." Rodrigo sentiu as pernas tremerem.
Quando entrou na sala de recuperação e viu seu filho pela primeira vez, tudo o mais desapareceu. O pequeno pesava apenas 2 quilos, mas seus pulmões funcionavam bem e seu coração batia forte. Ele se parece com você, murmurou Sofia fracamente da cama. Mas espero que ele tenha minha teimosia. Como vamos chamá-lo? Pensei em Gael, como Gael Garcia Bernal, um artista que nunca esqueceu suas raízes. Gael Mendoza Herrera. Gosto. Durante os dias seguintes no hospital, enquanto Sofia se recuperava e Gael se fortalecia na incubadora, Rodrigo experimentou uma clareza que não sentia há anos. Cada manhã, ele acordava sabendo exatamente quem era e o que queria fazer com sua vida. As notícias do mundo exterior continuavam sombrias. Isabela havia iniciado os trâmites do divórcio alegando abandono e havia conseguido que fossem congelados e todos os seus ativos restantes. A mídia, alimentada por vazamentos da família Silva, pintava Rodrigo como um empresário irresponsável que havia arruinado sua carreira por um caso extraconjugal. Mas nada disso parecia importar quando ele segurava seu filho nos braços. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou Sofia, numa tarde enquanto observavam Gael dormir placidamente. "Só de uma coisa." "Qual?" "De ter demorado tanto para encontrar o caminho de volta para nós." Sofia sorriu, e pela primeira vez desde o reencontro, Rodrigo viu em seus olhos algo que ele acreditava perdido para sempre: amor. "O caminho nunca se perdeu, Rodrigo. Só ficou mais longo do que o necessário." No final daquela semana, quando Gael finalmente pôde sair do hospital, seu Pedro os esperava com uma proposta inesperada que mudaria o rumo de suas vidas para sempre. 8 meses após o nascimento de Gael, a vida de Rodrigo era irreconhecível comparada à existência que ele levara em São Paulo. Ele vivia em uma casa simples de 2 quartos em Trancoso, construída com materiais locais e projetada segundo princípios de arquitetura sustentável que ele havia aprendido da comunidade. A proposta de seu Pedro havia sido simples, mas revolucionária: criar uma cooperativa de turismo comunitário, onde Rodrigo contribuiria com sua experiência em design e desenvolvimento, enquanto a comunidade manteria o controle e a propriedade de todos os projetos. Era exatamente o oposto de tudo o que ele havia construído antes, mas se sentia mais autêntico do que qualquer arranha-céu que ele tivesse levantado. O projeto havia atraído a atenção de investidores internacionais especializados em turismo responsável. Uma fundação holandesa havia fornecido o capital inicial, seguida por um fundo de investimento canadense especializado em desenvolvimentos sustentáveis. Pela primeira vez em sua carreira, Rodrigo trabalhava em algo que beneficiava diretamente as pessoas que viviam no local, não investidores distantes. Sofia havia aberto uma pequena escola de idiomas onde ensinava português a turistas estrangeiros e inglês aos jovens da comunidade. À tarde, ela e Rodrigo trabalhavam juntos no projeto de cabanas ecológicas que integravam a arquitetura tradicional com comodidades modernas. Gael, agora um bebê robusto de 8 meses, havia sido adotado por toda a comunidade como seu neto coletivo. As mulheres lhe falavam em sua língua ancestral, os pescadores lhe ensinavam sobre as marés, e seu Pedro lhe contava histórias de santos e deuses durante as tardes. "Você alguma vez sente falta da vida anterior?" perguntou Sofia numa noite, enquanto observavam Gael engatinhar pelo terraço de madeira de sua casa. "Sinto falta da facilidade do dinheiro", admitiu Rodrigo. "Mas não sinto falta da pessoa em que eu me havia tornado." O divórcio com Isabela havia sido finalizado 3 meses atrás. Ela havia ficado com a fazenda e a maioria dos bens que haviam estado em nome de ambos. Mas Rodrigo havia recuperado alguns ativos pessoais que lhe permitiam viver com modéstia.
A empresa que ele havia fundado continuava bem-sucedida sob o controle de seus antigos sócios, mas agora desenvolvia projetos que ele jamais teria aprovado. E não te incomoda que eles tenham ficado com tudo o que você construiu? Aprendi algo importante. O que eu realmente construí não eram prédios ou empresas. Era uma maneira de viver que estava me matando por dentro. A última surpresa havia chegado na semana anterior. Carolina, sua ex-assistente, havia sido presa por desvio de fundos e manipulação de documentos. A investigação revelou que durante anos ela havia estado desviando dinheiro das contas de Rodrigo e vendendo informações confidenciais para concorrentes. Sua confissão também revelou como ela havia sistematicamente sabotado qualquer tentativa de Sofia entrar em contato com Rodrigo após o divórcio. Foi ela quem orquestrou tudo, explicou o detetive encarregado do caso. Aparentemente, ela estava apaixonada por você e acreditava que se eliminasse todas as suas conexões com o passado, eventualmente você se fixaria nela. A revelação havia sido tanto um alívio quanto uma tristeza. Anos de mal-entendidos e dor causados pela obsessão doentia de uma pessoa em quem haviam confiado completamente. Uma manhã, enquanto Rodrigo trabalhava nos planos para uma nova fase do projeto comunitário, ele recebeu uma visita inesperada. Antônio Ruiz apareceu em sua porta, vestido com roupas casuais e expressão envergonhada. "Vim pedir desculpas", disse ele sem rodeios, "e te oferecer algo." "O quê?" "A empresa está com problemas. Sem sua visão, sem sua integridade, os projetos se tornaram sórdidos. Os investidores estão perdendo a confiança. E daí? Os sócios querem que você volte, como sócio majoritário, com controle total." Rodrigo olhou para a praia onde Sofia brincava com Gael na areia, ensinando-o a construir castelos com as ondas lambendo seus pés. "Obrigado, Antônio, mas eu não preciso mais controlar nada." "Você tem certeza? É muito dinheiro, muito poder." "Tenho certeza, mas se vocês realmente querem fazer as coisas direito, podem investir neste projeto, como sócios silenciosos." Naquela noite, durante a cerimônia semanal que a comunidade celebrava para agradecer pelas bênçãos recebidas, Rodrigo se levantou para falar. "Há um ano, eu acreditava que o sucesso se media em metros quadrados, construídos e zeros no banco. Hoje eu sei que ele se mede em sorrisos genuínos, em projetos que melhoram vidas reais e em acordar cada manhã sabendo que o que você faz importa." Seu Pedro sorriu de seu lugar de honra. O jovem arquiteto finalmente aprendeu a construir lares, não apenas casas. Enquanto as estrelas apareciam sobre o Caribe e Gael dormia nos braços de Sofia, Rodrigo compreendeu que havia encontrado algo mais valioso do que todos os impérios que havia perdido. Ele havia encontrado o caminho de volta para si mesmo. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.